Oi, Augusto. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo Deixa eu certo? ajustar minha câmera aqui. Ah, sim. E aí, Seja tudo muito bom? bem-vindo, Muito Augusto. Fico obrigado. muito feliz por tu ter aceito o meu convite de participar dessa live e falar sobre um assunto que tu domina tão bem. Imagina, o prazer é meu. Eu quero te agradecer e agradecer a BD também pela oportunidade de poder dividir com vocês aí um pouquinho de experiência, né? Nesse Ai, momento tão ótimo. delicado que a gente está vivendo. Exatamente. Bom, eu não sei se a gente já começa, se esperamos mais um pouquinho. Eu não tenho muita É, experiência em eu acho que o lives. pessoal, eu acho que o pessoal vai chegando. Eu acho que o mais importante Vai disso ser. tudo é que a gente possa ter a oportunidade de realmente dividir com quem vai nos assistir um pouco do nosso olhar, um pouco da nossa experiência e trazer aqui um momento também de reflexão para tudo que está acontecendo, né? A gente sabe que é um momento novo para todos nós e que ele está trazendo inúmeros desafios e a gente vai falar sobre esses desafios e onde a gente precisa ser muito forte, a gente precisa entender que realmente grandes transformações estão acontecendo, a gente precisa descobrir como que a gente vai se posicionar, como que a gente vai entender esse novo significado daqui para frente. Exatamente. Como nós vamos. Qual vai ser nossa postura nesse novo cenário, né? Isso é muito Exatamente, importante. É o momento de refletir exatamente. sobre isso. Bom, Augusto, acho que então a gente podia começar contigo contando um pouquinho da tua história, do teu trabalho. Claro, vamos lá. Eu sou publicitário, eu trabalhei durante 18 anos no mercado tradicional de publicidade. Eu passei por duas agências no Brasil e eu sempre trabalhei com a produção de conteúdo em vídeo, principalmente nos formatos digitais para a internet. Então, dentro dos meus clientes que eu atendia na agência que eu trabalhava, tinha Coca-Cola, Mastercard, Latam, mas assim, eu sempre fui o meu posicionamento sempre foi muito comercial, sempre foi muito um posicionamento focado em resultado de marketing, que é o que as grandes empresas acabam trazendo hoje como resultado e isso pertence ao processo de escolha hoje de uma agência, é o resultado que ela traz. Mas eu sempre fui um apaixonado por arquitetura e por design e eu acho que eu nunca pude evidenciar isso, eu nunca pude traduzir isso de uma forma muito ampla nas campanhas que eu fazia. Lógico, elas tinham um foco comercial e publicitário muito mais forte do que o artístico. E aí, em 2015, eu resolvi dar uma mudada na minha vida. Eu saí do mercado tradicional, até porque eu já observava que a gente estava passando por algumas transformações, por algumas mudanças, e eu entendi que aquele seria um momento perfeito de eu talvez me reposicionar, não é? Achar um novo significado aí para o meu trabalho, provavelmente encontrar um novo nicho. E a minha primeira história foi com um fotógrafo de arquitetura, ele me procurou, ele sabia que eu ainda estava na agência e ele estava lançando um livro, e ele falou, olha, eu queria fazer uma campanha para divulgar o meu livro, é um livro importante, é um livro que eu me dediquei muito tempo para prepará-lo, para fazer o lançamento dele, e eu gostaria que o máximo de profissionais de arquitetura e de interiores pudessem ter contato com o meu livro. E aí a gente produziu um vídeo, o vídeo ficou lindo, foi bem emotivo. E um dia ele me ligou, uma semana depois, ele falou, cara, ele é carioca, né? Igual a mim, ele falou, bicho, todo mundo tá visualizando a campanha, todo mundo teve contato com a campanha, então realmente eu acho que a gente acabou atingindo um objetivo. Mas ao mesmo tempo também foi uma disruptura, porque o mercado o nosso mercado, ele em 2015, 2016, o vídeo era uma coisa muito embrionária, não é? A Sim. foto sempre teve um peso maior nesse mercado. Então o vídeo meio que ele começou a nascer ali naquele momento. Eu acho que sim, eu tive um peso na, em potencializar a vinda desse conteúdo para o nosso mercado. Não sou o único profissional, existem profissionais incríveis, não só no Brasil, mas como fora do Brasil, que fazem um audiovisual maravilhoso. Mas o que é certo é que ali eu encontrei talvez uma oportunidade. Eu vislumbrei a possibilidade
de entrar no mercado, que eu pudesse trazer toda a minha bagagem, todo o meu conhecimento que eu adquiri ao longo dos 18 anos no mercado de publicidade tradicional para o nosso mercado, para o nosso segmento. E esse fotógrafo, ele é bem conhecido e acabou que ele mesmo começou a me indicar para outros escritórios e para outros profissionais. E a partir dos profissionais eu cheguei às marcas. E hoje o grande foco do escritório realmente acabam sendo as marcas, até porque a gente entendeu que a consistência de uma produção bem elaborada, ela precisa sim ter uma estrutura profissional, ela precisa ter um investimento financeiro para você poder consolidar e materializar algo que você possa olhar e falar, nossa, bacana, incrível, é diferente, tem um posicionamento diferente do que a gente consegue ver. Então, as marcas elas acabam tendo um papel muito importante. E do outro lado também, o profissional, quando ele estabelece uma relação de confiança com a marca, isso é natural. Você entrar numa parceria, você montar um projeto desse nível, ele acaba sendo muito natural. É Não, isso, resumidamente é isso. E dá para ver muito bem essa paixão que tu tem pelo nosso universo, enfim, universo que compartilhamos agora, né, desde Sim, 2015, sim. porque o resultado das tuas produções, no resultado fica muito claro esse amor que tu tem, porque precisa ter um olhar afinado para entender como funciona a nossa profissão, né? É muito bacana, enfim, quem está aqui, que porventura ainda não conhece o trabalho do Augusto, dá uma espiadinha no Insta que tem os materiais incríveis e que emocionam muito a gente. Que acho que esse é o principal, né? A gente tem que causar uma emoção em quem está assistindo, né? Não só compartilhar conteúdo, né? A gente tem que mexer com as emoções de quem está assistindo, né? Sim. E uma coisa importante, Cris, acho que até de dividir aqui, é que em 2015, 2016, eu precisei ter muita coragem para deixar o mercado que eu já atuava há 18 anos e para começar um novo mercado. Não é fácil, você tem medo, você tem receio. Era o mercado que eu não conhecia, era um mercado novo que estava se abrindo para mim, então foi muito desafiador. A minha filha nasceu em 2016, então isso também foi um fator muito importante, porque o medo aumentou, não é? Mas eu acho que quando a gente pensa em empreender, e no Brasil a gente precisa ser empreendedor em todos os sentidos, a gente precisa ser criativo, a gente precisa ser inovador, é uma característica do brasileiro, porque ele precisa sobreviver. Eu acho que, da mesma forma, isso também me motivou a buscar essa transformação. E muito curioso que eu tô me lembrando aqui de algumas cenas quando eu decidi buscar algumas opiniões dentro desse mercado. Eu já tinha uma ideia do modelo de escritório que eu queria montar e eu fui muito questionado. Muitas pessoas do mercado me disseram, olha, não vai dar certo, cara. É um mercado que as mídias impressas estão fechando, as marcas estão segurando verba. Então, o cenário que me foi apresentado foi o pior possível. E eu acho que eu, como profissional, sou prova viva que isso não aconteceu. Eu consegui, claro que foi um trabalho árduo, não foi fácil. Eu acho que tudo tem um processo e a gente tem que respeitar o tempo de amadurecimento desse processo, mas foi algo que foi acontecendo de uma forma muito natural, porque eu tinha duas questões que eu precisava provar. Primeiro, que eu não era um aventureiro, que eu não estava me propondo a entrar no mercado para me aventurar. Eu tinha a finalidade de entregar um trabalho de qualidade, de promover a arquitetura e o design de interiores brasileiro. E aí começaram a surgir vários projetos, as coisas começaram a se consolidar. E mesmo hoje, não é, eu sei que ainda existe um longo caminho pela frente, com certeza. Muito bem. Augusto, e agora por curiosidade, qual é a parte mais difícil
mais complexa na produção de um vídeo? Por exemplo, eu vou te contratar para fazer criar um material do meu escritório. Qual é a parte mais complexa desse trabalho a ser desenvolvido? Cris, talvez a minha resposta há um mês atrás, há 2 meses atrás, fosse completamente diferente do que a que eu vou te falar agora. Eu estou basicamente há um mês e meio em casa. Na próxima semana eu retomo ao meu trabalho. Lógico que eu estou trabalhando home office, mas com inúmeras limitações, tanto de equipe como de estrutura. Meu escritório fica em São Paulo e o nosso acesso ao escritório foi restringido. Mas talvez hoje eu consiga te responder com um olhar muito diferente. Primeiro, eu acho que a gente está passando por uma grande transformação. E acho que essa transformação ela não é nova. Talvez a motivação dela é nova. É uma pandemia. Talvez a gente até conheça pessoas que já vêm numa transformação. Elas vêm buscando um novo olhar sobre a vida, um olhar mais próximo da sua família, um olhar que faça mais sentido para a vida delas e talvez um encontro de um propósito. Acho que essa é a grande transformação. E eu te confesso que ter ficado em casa durante esse período me fez refletir muito. Eu estou mais próximo da minha família, eu estou mais próximo da minha filha. Tudo muda, todo o contexto. A própria relação com o tempo, não é? Com o espaço-tempo, ela muda, porque a gente percebe que a gente vivia numa velocidade gigante, numa velocidade absurda. E eu acho que hoje a pergunta não é o que nós vamos fazer, e sim como iremos fazer, não é? Como que tudo isso que está acontecendo vai impactar diretamente a nossa vida. Então, voltando à sua pergunta, o que eu considero, quais são as relações que estão por trás da produção de um vídeo. Primeiro, eu acho que os conteúdos hoje vão precisar carregar um DNA muito genuíno. Eu acho que os profissionais e as marcas vão precisar ser cada vez mais genuínos. O que quer dizer isso? Que talvez só a imagem, só a beleza, só a estética, ela não se sustente por si só. De novo, eu acho que você precisa de um propósito maior no seu posicionamento, na sua comunicação, nas suas estratégias de conteúdo e no trabalho final que você entrega ao mercado. Então, isso é um grande desafio, porque os modelos tradicionais de comunicação já vinham sofrendo uma mudança. A gente sabe que o digital ele traz um DNA muito mais forte, mas também traz um DNA diferente. Ele caminha muito próximo dessa originalidade que a gente pede. Apesar de termos aí uma realidade onde muitas vezes o Instagram ele é maquiado, a gente sabe que ele acaba só transparecendo coisas maravilhosas e coisas belas, a gente já tem uma reversão do próprio Stories do Instagram, que ele traz você muito mais para uma realidade, muito mais próximo de uma realidade real de vida daquela pessoa e que talvez esse contexto faça muito mais sentido para quem assiste, para quem vivencia. A possibilidade de dividir com você um espaço sobre a sua vida e que ele possa ser real e fazer sentido, eu acho que isso é muito próximo do valor que a gente está falando aqui. Exatamente. A gente vê até que, enfim, pesquisas, né, outros profissionais que trabalham diretamente com as mídias sociais falam muito, né, que a gente explorar de uma forma genuína os nossos stories, por exemplo, né, gera muito mais engajamento do que a gente maquiar toda a informação e todo o conteúdo que a gente compartilha, né? E realmente, se tu for na prática, tu acaba percebendo isso. As pessoas se conectam mais quando tu tá sendo verdadeiro do que quando tu tá maquiando uma informação, uma imagem. Exato. Enfim. E Cris, a reflexão hoje é o seguinte: como que vamos nos posicionar daqui para frente? Diante de tudo que está acontecendo, porque a gente sabe que ainda tem um período pela frente, a gente ainda precisa avaliar muitas coisas que vão acontecer, mas como que a gente vai se posicionar, não é? Será que todo mundo já entrou nesse processo de reflexão? Como será meu trabalho daqui para frente? Eu acredito assim de verdade. Eu acho que o presente hoje
ele vai ser transformador. Ele vai literalmente trazer um novo olhar sobre o futuro do design de interiores. Eu acho que os espaços vão ser cada vez mais valorizados. Eu acho que a relação com textura, com luz, com verde, com sentimento, com a emoção, ele vai fazer muito mais sentido daqui para frente. Porque para a maioria das pessoas, a casa era apenas um espaço onde você entrava, dormia, no dia seguinte acordava, ia para o trabalho, não é? E voltava. Então acho que tudo está tomando um novo sentido. A própria relação com as pessoas, não é? Então eu acho que os profissionais e as marcas, eles vão começar a entender isso, eles vão começar a perceber que existe um novo momento que vai vir por aí. E aí, lógico, eu acho que quem vai se destacar é quem conseguir entender todo esse cenário e trazer respostas. Trazer novos pensamentos, novos produtos, novas soluções, novos modelos de relação com o cliente, de relação com as marcas. Esse é o grande desafio daqui para frente, né? Com certeza, com certeza. Eu até venho defendendo isso já há um tempo, pré-pandemia, que as pessoas, né, nós buscamos o nosso refúgio particular. E agora, esse refúgio particular, ele está super em evidência. Todo mundo está buscando Exatamente. isso, né? Há uns 3 meses atrás, alguns se davam ao luxo e outros já não prestavam tanta atenção, como tu disse. Iam para casa só para dormir, passar algumas horinhas rápidas. E hoje essa percepção de morar já tem mudado muito, né? E a gente tem que ver, enquanto profissional, como nós vamos enfrentar isso no nosso dia a dia profissional, o que nós vamos propor para o nosso cliente e como nós vamos divulgar isso, né? Para que todo mundo entenda a nossa forma de ver o lar, né? A nossa Exatamente. forma de propor o lar das pessoas ou ambientes comerciais, mas acho que principalmente morar, né? Que antes as pessoas não davam tanto valor, né? Muitas pessoas não davam. E agora está todo mundo dentro de casa, tendo um novo olhar sobre o seu espaço, criando novas conexões com o seu espaço, né? Você sabe que eu tenho um amigo profissional da área e ele me falou uma coisa muito curiosa semana passada. Ele falou: Augusto, eu estou no mercado há 25 anos. Há 25 anos eu nunca parei para fazer nenhuma reflexão, inclusive sobre o meu trabalho, inclusive sobre a minha pessoa. E esse momento ele está sendo fundamental para eu fazer essa reflexão, para renovar o meu estilo, o meu modelo de trabalho, a minha proposta de trabalho. E ele está aproveitando esse momento para buscar crescimento, está aproveitando esse momento para buscar talvez um olhar que até então ele não conseguiria ter por causa da nossa rotina. A gente vive uma loucura. Nossa rotina de vida é uma loucura. Ao longo dos anos isso veio aumentando cada vez mais e naturalmente a gente foi embarcando nisso, né? Talvez esse freio agora, que de alguma forma quase que nos obriga a parar ou a diminuir um pouco, é um processo de reflexão necessário, né? E aí eu acho que é o objetivo da nossa grande mudança. De novo, eu não vejo que o desafio seja o que você vai fazer. Porque hoje você tem inúmeras plataformas que te possibilitam evidenciar o teu trabalho, que te possibilitam dar voz ao teu trabalho, potencializar e dar visibilidade ao seu trabalho. A questão é como, não é? Como que você vai se apresentar, como que você vai se posicionar. E posicionamento é algo muito importante. O posicionamento que você constrói para o seu nome, para a sua marca, para o seu negócio, para o seu trabalho, ele é determinante para o seu futuro. É tão bom te ouvir, Augusto. Eu tinha uma pergunta aqui, mas eu acho que basicamente tu já falou sobre ela. Mas, enfim, diante de um mercado bastante concorrido que a gente se encontra e da atual situação dele, qual que é o caminho para fortalecer nossa imagem pessoal, além da gente ser genuíno, né? Que nesse momento a gente provavelmente vai ter que seguir por esse caminho, né? Quem não era vai ter que se adaptar a mostrar a verdade do seu trabalho, né? O que mais tem para agregar isso?
Legal. Primeiro, eu acho que esse processo tem gerado uma produção de conteúdo assim exorbitante. E o grande problema dessa criação de conteúdo, desse volume de conteúdo, talvez seja o tratamento, talvez seja a curadoria desse conteúdo. Então, você entra no Instagram, você acaba sendo inundado por inúmeros conteúdos, você entra no Facebook, você entra em diversas redes sociais e todas elas estão trabalhando num potencial enorme de conteúdo, porque o streaming aumentou, a presença, o consumo de internet no geral aumentou muito. Então, eu acho que o que vai diferenciar a pessoa daqui para frente é a qualidade do que ela vai criar. Não importa se é a foto, não importa se é o vídeo, não importa se é os stories, não importa se é a publicação da timeline. Eu acho que o que vai fazer diferença é a qualidade do que você vai produzir. Porque, uma coisa é certa, você sempre vai ter um público que vai se identificar com o que você faz. O seu público pode ser mais amplo ou menos amplo, não é? Mas existirão pessoas que vão se conectar. E manter essa veracidade, não é? Manter essa genuidade do conteúdo, ela traz para você a possibilidade de você ser verdadeiro durante muito tempo. De você conseguir manter essa veracidade durante muito tempo e ser realmente quem você é. Então isso vai te dar prazer, isso vai te motivar. Você não vai precisar ser obrigado a criar conteúdos que você... vou criar um conteúdo para agradar. Hoje eu tenho muitas pessoas que me falam, cara, é um saco ter que postar, é um saco ter que publicar, é um saco ter que fazer conteúdo. Não deveria ser. Deveria ser algo tão natural quanto a nossa conversa nesse momento. Porque talvez o propósito não foi encontrado. Talvez o propósito não foi identificado. Porque quando você cria uma comunicação de qualidade, eficiente, que funciona, você tem a resposta do outro lado. E não existe nada mais motivador do que essa resposta. Não existe. O reconhecimento do nosso trabalho é o que existe de maior para nós profissionais que queremos realmente construir algo diferente. Então, acho que esse é o grande desafio, é você encontrar esse propósito e saber como imprimi-lo nas diferentes plataformas. E outra coisa, de repente, é melhor você estar presente numa plataforma, mais bem presente, do que você estar presente em inúmeras plataformas, não é? Eu sei que a gente tem muito essa questão de tendência. Eu vou fazer o que está em alta, o que está em evidência. Não é assim. Tem muita gente que fala, olha, Augusto, o YouTube é maravilhoso, eu quero fazer YouTube. Ele é maravilhoso. A questão é se ele é para você. A questão é se você tem o perfil de estar no YouTube. Não é só o perfil de trabalho, o perfil físico, o perfil de pessoa. É o perfil de investimento, perfil de tempo, de dedicação. Uma coisa eu posso te garantir, Cris, eu estou com 42 anos. Não existe nada nesse mundo fácil. Nada. As melhores coisas, os melhores projetos que eu participei foram extremamente penosos. Inclusive, tivemos a um passo de desistir deles. Mas eles só fizeram sentido depois que nós tivemos que passar por toda essa dificuldade, porque a dificuldade leva você a um aprimoramento. É inevitável, não é? Então, acho que, de novo, né, a gente cai mais para o como vamos fazer do que o que iremos fazer. Não é? É o como. O como. O que temos muitas coisas, temos muitos acessos. Na verdade, a gente tem que, realmente, como tu falou, né? Aproveitar esse momento para refletir e descobrir o nosso propósito. Quem ainda não descobriu ou quem já descobriu, ressignificar ele, porque agora nós vamos ter muitas mudanças daqui em diante, né? Daqui para frente, a gente tem uma caixinha de surpresas à nossa espera, né? Um novo perfil de consumidor, um novo jeito de morar. E as ferramentas de mídia estão à nossa disposição, a gente só tem que saber como explorar elas de forma genuína. Exatamente, exatamente.
Mas eu acho, Cris, que esse contexto, ele não está passando desapercebido dentro do nosso mercado. O designer de interiores, não é, o arquiteto, ele já é munido de uma sensibilidade diferenciada. Ele já tem isso de forma natural. Então, eu acho que esse caráter de entender que essas transformações farão parte do ser humano, do novo morar, da nova forma como a gente lida com o design, da nova forma como a gente lida com o ser humano, ele já é um fator construtor para a gente, não é? Ele já é um fator de novas oportunidades. Agora, ter ideias boas não é fácil. Eu acho que exige dedicação, exige pesquisa, exige empenho. E outro detalhe, materializar boas ideias também não é fácil, não é? Então, acho que a gente vive um momento que a gente tem que encontrar um equilíbrio emocional, um equilíbrio psicológico, porque tudo isso não é fácil. Todos nós estamos vivendo muitas incertezas e precisamos materializar isso em energia. Eu tenho um projeto que eu faço parte que eu sempre falo, olha, esse momento a gente tem que transformar esse momento de pandemia em energia. Literalmente isso. Pensa que você tem a possibilidade nesse momento de refletir, de fazer uma reflexão e de entender como que você vai se posicionar daqui para frente. Eu acho que isso é o grande legado que a gente tem, não é? Eu estou preparando uma campanha, inclusive semana que vem eu vou viajar para produzir essa campanha, e a gente vai fazer uma transmissão da Itália para cá. E ao longo dessas 2 semanas eu tive contato com pessoas que vivem na Itália, que passaram por tudo isso, e o grau de sensibilidade deles está no extremo. A visão deles sobre as referências do futuro do design se transformaram assim de uma forma absurda. Primeiro porque não existe uma família que não tenha sido atingida pelo Covid, né? Difícil a família que não teve alguém que veio a falecer por causa da doença. Principalmente porque a Itália é um país onde a gente tem uma população idosa considerável. E todas as pessoas que eu falei são do nosso mercado e elas relatam que o sentido de tudo para eles agora é diferente, inclusive do design de interiores. Como fazer o design de interiores vai mudar radicalmente para eles. Então eu acho que a gente ainda não sentiu na pele da forma que eles sentiram. A gente talvez ainda vai viver isso, infelizmente. E esse caráter de mudança, ele vai trazer um grande crescimento para a gente. Eu tenho certeza absoluta. Certeza absoluta. Né? Sempre falo, só existem 2 formas do mundo crescer absurdamente. Guerra e pandemia. A gente está vivendo uma pandemia. Fomos pegos de surpresa. Acho que essas informações foram negligenciadas na China. Chegaram para a gente, talvez não da forma que deveriam ter chegado, mas a gente tem a oportunidade de aprender e de saber lidar com tudo isso, não é? E a experiência do lar, a experiência de viver, de trabalhar, está na mão de vocês, profissionais de design. Vocês são os criadores do futuro dessas tendências. Daqui para frente, está na mão de vocês como que nós brasileiros, como que o design de interiores brasileiro vai responder a todas essas transformações. A nossa profissão já exigia muita sensibilidade, né? A gente mexe muito com as emoções e o que o cliente espera, né? Coisas muito super conceituais, né? Não é... muitas vezes não é nada concreto, mas é o que está nas entrelinhas, né? Nas emoções do cliente, da sua família. E agora, com certeza, nós vamos ter que explorar muito melhor, muito mais a nossa sensibilidade diante dos desejos dos clientes, daquilo que eles buscam, daquilo que eles visualizam como lar, como um ambiente agradável para viver, né? Não é só mais a escolha, já não era, mas agora sim, mais ainda, sim, né? Não é só a escolha de cores, pela simples escolha de cor, não é mais um móvel que tá ali só para
tapar buraco. Não, tudo vai ter que ter uma explicação, um simbolismo e, Um enfim, propósito. algo. Oi? Um propósito. Um propósito, exatamente. Não só nós, mas tudo que a gente colocar num projeto também vai ter que ter um propósito. Exatamente. Acho que vai ser uma fase muito mais rica em todos os sentidos. Claro que a gente vai ter que passar por esse processo um pouco mais difícil, mas eu acho que lá na frente eu enxergo um cenário rico, interessante, sabe? Acho que depois disso, depois que passar essa maré mais difícil, nós teremos um cenário bastante positivo à nossa espera. Sim. Acho que é E uma... você sabe que conversando com essa design de interiores lá na Itália, ela me falou uma coisa muito curiosa. Ela falou, Augusto, talvez o nosso olhar sobre a beleza de um mobiliário, sobre... Lógico que a função não é que isso... A gente sabe que isso é considerado, a função, o espaço, a utilidade daquele mobiliário, ela é considerada. Só que talvez o critério possa ser muito mais a experiência daquele mobiliário do que propriamente o impacto visual, o impacto físico, porque você passa a tomar uma experiência com aquele produto muito diferente. Talvez um sofá que você só sentaria nos finais de semana, não é? Que ele estaria ali muito mais por uma beleza, por uma estética, mas talvez agora ele se faça muito mais presente com a sua funcionalidade. Então tudo isso vai mudando. Outra coisa curiosa também que eu ouvi e que faz todo sentido nisso que a gente está falando é sobre como que as pessoas daqui para frente vão consolidar os ambientes de trabalho e a residência, não é? O seu lar. Já existem estudos que apontam que a maior procura relacionada com a transformação da casa vai ser com essa conexão. A casa ela vai ter ambientes de trabalho e ambientes residenciais. Então, acho que isso também dá para os profissionais e para as marcas a oportunidade de pensar e trazer novos conceitos, novas ideias que possam fazer todo sentido nesse momento, não é? Eu vou te confessar, com isso tudo eu aprendi que fazer uma reunião por videoconferência, ela pode sim ser muito produtiva. Ela acontece, ela vai ter efeito, ela vai surtir efeito. Ah, mas eu preciso estar do lado do meu cliente. Não, você não precisa. Isso é o que você acredita que você precisa. Talvez para a nossa geração, para a minha geração de 40 anos, não é? E 50, 60, a gente ainda está acostumado a esse método tradicional. Mas se você pegar um jovem arquiteto, ele já está muito habituado à tecnologia. E o cliente dele também estará habituado a essa tecnologia. Não é? Então, acho que são transformações que elas estão acontecendo agora de uma forma imposta, porque a tecnologia já existia, né? Hoje mesmo, eu falei com você por telefone, há quantos anos que existe o Skype? Exatamente. Não é? Há muitos anos. Só que a gente nunca utilizou o Skype, de repente, como a gente está utilizando hoje esses modelos a gente não via com muita seriedade, né? Às vezes para uma coisa mais trivial. Eu mesmo, se você virasse para mim e falasse, Augusto, ó, tem um projeto, vamos fazer uma reunião? Vamos, ó, vou comprar minha passagem, deixa eu ver aqui qual é o dia que está mais barato, como é que está a minha agenda. Besteira. Eu acho que a gente pode otimizar muito. E você sabe o que eu vejo de mais importante nisso? Para os profissionais e para as marcas. Primeiro que eu acredito que as marcas já possuem uma consciência de que talvez, de que talvez elas não precisem de estruturas tão grandes, tão robustas. Talvez as marcas possam ser mais enxutas. E isso pode se refletir de forma muito positiva na precificação do produto final. Isso pode ser mais... Essa otimização de estrutura física, de operação,
ela pode fazer todo sentido daqui para frente. Pensa nas startups. As startups já vêm com esse pensamento. Elas já trazem um DNA de que otimização não é, você ter menos não significa que você vai ter menos resultado. O que vai, Sim, que o o que vai resultado não determinar... depende da estrutura. Com certeza, com certeza. Então, acho assim, putz, o profissional que tinha um escritório com 20, 30 profissionais, eu acho que ele vai poder continuar tendo, talvez não na estrutura tradicional que ele tinha. Talvez o Que acomode modelo... os 20. Com certeza. E outra coisa, já existia uma cultura de compartilhamento muito ativa na nossa vida, não é? Você vê que os espaços de coworking, de compartilhamento de projetos, isso já vinha crescendo de uma forma muito significativa. Só que a gente é resistente. Aí, pô, eu vou dividir o meu projeto com outro profissional, vou trazer outro profissional para dividir o reconhecimento do meu trabalho? Sim, porque ele pode ser um reconhecimento ainda maior. Não é? Talvez a gente precisa desmistificar essa questão quase que egocêntrica do nosso olhar sobre o que nós mesmos produzimos. Não é? Senão a gente não está alinhado com essa genuidade que eu comecei falando lá no início. Né? Então, acho sim, a gente vai ser muito colaborativo daqui para frente. Eu acho que a gente vai precisar trabalhar em grupo, a gente vai precisar se unir, a gente vai precisar encontrar grupos em comum que a gente possa construir, talvez, ou consolidar novos negócios, novos trabalhos, que possam dividir, sim, lucro, reconhecimento, mas que, de repente, você possa ter uma constante maior. Você possa, ao longo dos anos, você possa ter um maior número de projetos, você possa ter mais indicações, mais reuniões, você possa ser mais produtivo. Eu acho que o futuro ele caminha muito para isso. A gente vai ter que se adaptar, né? Quem não estiver disposto a se adaptar a essa nova forma de trabalho, essa nova forma de somar forças, de se adaptar às reuniões online que a gente estava falando, Sim. por exemplo, né? Ao compartilhamento de ideias, né? A soma de forças. Acho que o futuro vai nos pedir isso. Já estava pedindo, mas agora, como tu falou, a pandemia é um acelerador do processo, né? E a gente também, falando das reuniões online, que aí volta outra vez a genuinidade que a gente estava comentando antes por telefone, que eu até te questionei, disse, mas será que o resultado é o mesmo de estar olhando olho no olho do teu cliente? E aí entra que as pessoas elas vão ter que transparecer, né, a verdade, né? Não adianta ficar dando voltas, porque a gente não vai ter como perceber essas coisas que olho no olho a gente não percebe. Então a gente vai ter que externar a verdade, né? Para tornar o processo mais objetivo. Sim. Eu vou até, se você me permite, explicar rapidamente isso para quem está nos assistindo. O problema é que a nossa sociedade ela desenvolveu processos não genuínos de relação, não é? A gente procura ocupar espaços de defesa nas nossas relações pessoais e profissionais. A gente procura não transmitir o que realmente a gente está assistindo, está sentindo, por uma questão de defesa. Então, olha, eu não posso dizer que eu estou gostando muito desse projeto, porque senão o profissional vai me cobrar mais caro. Eu não posso dizer que o trabalho da construtora está impecável, porque senão, de repente, eles vão querer me cobrar um pouco mais. Então, a gente sempre fica na defensiva. Em contrapartida, isso é muito negativo para a gente, porque as relações transparentes, e lógico, transparência é das duas partes, isso precisa existir. Isso traz para a gente um processo de relação profissional e pessoal de extrema produtividade. A partir do momento que eu entro com você numa negociação, a partir do momento que eu procuro você como profissional para fazer o design de interiores da minha casa, do meu escritório, eu preciso estar muito seguro que tudo que você vai me oferecer tem características por trás consolidadas e de verdade.
Mas não é isso que acontece, infelizmente, nas nossas relações, não é? E aí você pega as relações mais jovens. Qual o ensinamento que eles trazem para a gente? Eles não são motivados por dinheiro. Eles não são motivados pelo bem material. Eles são motivados pelo propósito. São motivados pelo que faz sentido para eles. Então, assim, eu no escritório, eu trabalho com pessoas jovens. E é impossível você conseguir reter essas pessoas profissionalmente só por dinheiro. Não existe, não é? Então, isso também precisa mudar na gente. Essa transparência, ela precisa existir dos dois lados. Agora, por que a gente tem isso? Porque a gente traz um DNA social, político, que não cabe a gente discutir isso aqui, disso, não é? A gente vive num país que a gente sabe que a mentira, a enganação é péssimo, né? A gente vive isso, infelizmente. Então, talvez, de novo, agora é o momento de a gente refletir, de a gente entender que isso já não cabe mais na nossa vida e que ter um posicionamento transparente, genuíno, vai fazer toda a diferença daqui para frente. Imagina você me cobrar um valor por um projeto e eu ter total certeza que você está sendo correta e idônea comigo. E que eu também não vou impor condições para você que possam te prejudicar profissionalmente e fazer com que você possa não entregar o melhor do seu trabalho. É dos dois lados, não tem jeito, não é? Então a gente precisa realmente ser muito mais transparente. É uma via de mão dupla, né? Mas, então, isso se encaixa perfeitamente ao cenário que eu prevejo aqui daqui uns meses, eu espero. Porque a gente só tem a ganhar, né? Com todos esses fatores que nós estamos sendo obrigados a analisar e a rever, né? A forma de trabalhar em conjunto, somar forças, ser transparente, ser genuíno, trazer nossas verdades, né? Trabalhar com as verdades, né? Embasado nisso. Então, infelizmente, a gente passa por um momento mais difícil, mas que nos força nos obriga a olhar e analisar o que a gente está vivendo, né? O mundo à nossa volta, que antes a gente não estava dando muita importância, só vamos seguir do jeito que tá. E agora não é mais assim, a gente tem que ter um momento muito analítico para ver onde nós vamos chegar e quem nós seremos daqui um pouquinho ali na frente, né? Com certeza. Mandar um abraço só para o Fernando Forte. Cara, profissional fantástico aí que está nos assistindo. Um abraço, Fernando. Bom te ver aí. Até eu não coloquei aqui, né? Mas se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, podem fazer. Sim, que a gente... Por favor, fiquem à vontade, mandem suas perguntas. Agora, Cris, uma coisa também que eu queria dividir com você e que acho que também faz parte de toda essa reflexão que a gente está vivendo é como que daqui para frente a gente vai poder entender o que faz ou não sentido na vida do consumidor. Eu já vejo alguns movimentos de marcas buscando essas respostas. Eu acho que a marca hoje está muito preocupada em entender o que faz sentido realmente para as pessoas, porque só isso vai ter valor. O supérfluo, primeiro a gente já vem numa caminhada onde o minimalismo ele vem se consolidando dia após dia, não é? Que é o essencial faz parte do seu viver. Ele é o que você precisa para você viver. Lógico que eu não estou defendendo o minimalismo de forma nenhuma. Eu acho que cada um tem o seu sentido. Cada um deseja, tem a liberdade de criar o minimalismo ou o maximalismo. Acho que isso não é a questão. Mas a questão, de novo... Mas a gente percebe que o consumo ele é mais responsável, né? Mais consciente. Mais responsável. Isso. E eu acho que essa responsabilidade ela está muito nas mãos do profissional e do consumidor. Por quê, Cris? Porque o consumidor ele não está munido de tantas informações e de tantos detalhes do mercado como talvez uma marca consiga ter. A marca ela pode prever tendências, ela pode buscar conhecimentos muito mais aprimorados. E aí entra o ponto que eu quero falar. Esse é o momento de profissionais e marcas se unirem. Esse é o momento que o profissional
deve se aproximar da marca com o objetivo de criar um valor maior no seu trabalho e no contexto da sua atuação, com o objetivo também de se fortalecer ainda mais, porque a marca talvez traga essa oportunidade de você desbravar, não é, novos caminhos, e a marca também precisa muito do profissional nesse momento. Ela precisa do bom profissional, não é? Acho que a gente tem uma pergunta aí. Você quer ver? Ai, peraí. Essa da BD Design de Interior, AB Design de Interiores, como conversar sobre prazos de projeto com o cliente devido a essa pandemia? Bem, eu não sou arquiteto, eu não sou design de interiores, talvez eu não possa responder com precisão técnica, mas vou te falar exatamente como eu estou fazendo no meu trabalho. Antes da pandemia, eu estava produzindo alguns projetos e, para você ter ideia, hoje o meu trabalho parou porque parte desses arquivos está no nosso escritório em São Paulo, onde a gente não pode acessar. Então, assim, esse desdobramento com o cliente tem que ser, de novo, fundamentado no que a gente falou desde o início da nossa conversa. Você tem que ser genuíno. Você tem que revelar para ele os seus pontos frágeis nesse momento. Porque talvez o reconhecimento dos seus pontos frágeis nesse momento possam ser um fator para você trabalhar essa fragilidade, para você se fortalecer. Porque uma coisa eu não tenho dúvida. Quem souber se posicionar nesse período vai sair mais forte. Então, minha sugestão é que você converse com o seu cliente de forma transparente. Diga tudo o que é possível, o que está ao seu alcance e também o que não está ao seu alcance. E essa transparência, essa veracidade, ela vai ser determinante, não é? Para que vocês possam construir novas oportunidades, para que vocês possam encontrar novos métodos de fazer com que um projeto hoje não pare. Até porque todos nós temos nossas fragilidades, né? Ninguém espera que a gente não tenha, né? Então, nesse momento, principalmente, a gente tem que ter essa transparência com o cliente, que isso acho que a gente só soma, né? Só soma pontos com ele. Com certeza, com certeza. Ó, tem mais pergunta. Deixa eu ver. Essa é comprar Conecta Decor? Conecta Decor. Comprar só o que é preciso e aproveitar mais a vida. Viajar e experimentar. Viajar, você não vai poder viajar muito agora. Você vai ter que dar uma segurada. Mas você tem a alternativa de usar a internet para conseguir consumir alguns conteúdos sobre alguns lugares, sobre museus. Tem muitas plataformas sendo criadas, tem muita coisa sendo preparada e com certeza o virtual ele vai ganhar um espaço muito bacana. Eu não tenho dúvida disso. E a gente vai aprender a conhecer, a gente vai aprender a gostar e a desfrutar dessas novas oportunidades, não tenho dúvida. E outra coisa também que eu acredito bastante é que a gente não precisa esperar nossas férias, não precisa estar viajando para a gente viver em cenários agradáveis, né? A gente pode trazer isso para dentro de casa, né? Eu bato muito nessa tecla, o quarto de hotel, a gente não precisa esperar as férias para estar num quarto de hotel, a gente não precisa esperar estar num hotel para ter um café da manhã maravilhoso, num ambiente agradável. A gente pode ter tudo isso ao nosso alcance todos os dias, né? E, com certeza. A gente tem que explorar isso também. Acho que outra coisa curiosa que eu vi aqui o comentário sobre a Tati, né? A Tati Cassi. Ela falou que está iniciando uma carreira no meio desse período de pandemia e ela falou alguma dica para trabalhar a imagem e divulgação dos projetos. Olha, eu hoje precisei sair, eu moro num condomínio de casas e quando eu voltei, eu percebi que 4 casas estavam sendo pintadas aqui no meu condomínio. E isso também é um dado para a gente pensar. Talvez, pelas pessoas estarem mais dentro das suas casas, elas começam a entender que elas podem
mudar e melhorar muitas coisas. E talvez esse é o momento ideal para você buscar um novo posicionamento. Existem coisas simples que você pode fazer. Faz um anúncio no Instagram, faz um anúncio patrocinado. Se você não tem conhecimento sobre isso, vai no YouTube e coloca lá como fazer um anúncio de publicidade no Instagram. E aí vai aparecer muitas opções de vídeos. Tem muito conteúdo de qualidade no YouTube. O conteúdo do YouTube vem se aprimorando cada vez mais, até porque o nosso nível de exigência como consumidor de streaming também vem aumentando. Então, assim, faz um anúncio. Olha, você está dentro da sua casa, você quer desfrutar do melhor. A gente sabe que esse período você precisa estar bem com você, você precisa fisicamente, psicologicamente estar bem. Então, torna o seu lar agradável, torna o seu lar um ambiente, um espaço de prazer. Você tem que ser criativo, você tem que buscar soluções. Se você fizer um anúncio que não vai dar certo, você vai ver os dados, você vai entender por que não deu certo. Uma coisa eu digo para vocês, a gente não pode ficar parado. A gente não pode ficar paralisado com o que está acontecendo. Existem, sim, inúmeras oportunidades, mesmo nesse momento que a gente está passando, não é? Coloca, sei lá, liga, faz um telefonema, vai no Google, vê quais são as lojas de tintas próximas da sua casa, sabe? Faz um cartãozinho, entrega um cartãozinho. Olha, se alguém tiver dúvida sobre a cor da parede, me indica, passa o meu cartão. A gente precisa se movimentar. Talvez hoje os modelos tradicionais e os digitais façam ainda mais sentido para a gente conseguir, de repente, criar um novo posicionamento ou ter um posicionamento mais eficiente nesse período. Com certeza. E também as parcerias, né? Nesse momento ainda mais importante, parcerias de trabalho, às vezes com fornecedores, como tu mesmo comentou antes. Com certeza. Né? Uma loja de decoração, uma loja de utensílios domésticos, tu explorar de alguma forma os clientes dessa loja, né? Dando dicas, enfim, é uma forma de tu mostrar. Eu tô aqui de metida, né? Não entendo muito disso. Mas eu vejo que é uma forma da gente explorar um mesmo nicho, né, que a gente trabalha, e clientes de outro ambiente comercial, né? Acho que Com é uma certeza. forma, uma vitrine. Deixa eu ver se entrou mais. Aqui. Para alguém recém-formado que não possui um portfólio de projetos já realizados, qual seria a dica? Você precisa ter um portfólio. Não adianta. Se você vai ofertar um trabalho, você precisa mostrar como é o seu trabalho, não é? Eu acho que a melhor forma de você fazer isso é você começar com as pessoas que são conhecidas. Começa com um familiar seu. Você tem um amigo que putz, quer reformar o quarto dele na casa dele. Cara, quanto que você tem de verba? Tenho, sei lá, R$2.000 de verba. Beleza. Vamos ver o que eu posso fazer de melhor com esses R$2.000. Porque a gente sempre vai precisar passar por esses desafios, a gente sempre vai precisar se superar. E aí, legal, aí você faz o quarto lá do seu amigo, faz umas fotos legais, faz umas fotos bacanas. Mas eu não tenho dinheiro para pagar um fotógrafo profissional. Você pode fazer umas fotos incríveis com o seu celular. Hoje existem aplicativos que permitem você fazer fotos com uma qualidade quase assim, digamos, profissional. O que você precisa ter é um bom olhar, um bom senso de estética, você precisa ter uma relação com a iluminação, não é? Então, o ângulo. Então, são coisas que você tem que estar atento, você como profissional, você tem que dominar isso. E se você tem alguma dúvida, alguma questão, Google, YouTube, você sempre vai encontrar conteúdos que vão poder te ajudar e vão poder te trazer ideias e inspirações para você buscar esses desafios e conseguir passar por eles. Aí sim, imagina que se você faz a casa de o quarto de um amigo, a sala ajuda a dar um jeitinho na sala da sua tia, sei lá, você começa a construir de repente uma impressão, uma ideia, uma visão sobre o seu trabalho que até agora você não tem nada, mas precisa começar de algum ponto. Não tem como você ofertar para o mercado que você é um designer de interiores se você não consegue mostrar para um potencial cliente o seu trabalho.
Não, não tem. Então, começa por algum ponto. Mesmo que seja um ponto pequeno, inicial, mas ele vai começando a fazer sentido. E vou falar para vocês, eu mesmo como publicitário, tá? Eu comecei fazendo muito trabalho de graça, com o objetivo de mostrar para a pessoa, ou para a marca, ou para o escritório, para a agência que eu queria trabalhar, ter a oportunidade de mostrar o meu potencial. Era muito mais fácil e é muito mais fácil dessa forma. E uma coisa eu garanto para vocês, se você for habilidoso, se você for talentoso, o mercado vai reconhecer você. Isso é fato. É verdade. E a gente tem que saber que é um degrau por vez, né? Provavelmente a gente não vai começar no cenário ideal que a gente imagina para nossa profissão, né? É um degrau por vez, eu a gente acho vai assim, construindo. Independentemente para você empreender, para você entrar no escritório, para você fazer uma sociedade com um amigo, você precisa materializar alguma coisa, você precisa ter algo concreto para você conseguir mostrar. E hoje, talvez, a melhor forma é a gente buscar soluções que consigam evidenciar, ainda mais nesse momento. Você vai me perguntar, Augusto, você acha que as pessoas pararam de consumir? Não. Houve uma diminuição? Sim e talvez. Sabe por quê? Tem muitos produtos que estão sendo vendidos absurdamente. O número de TVs que estão sendo vendidas, o home theaters, as pessoas entenderam, olha, eu vou precisar viver no espaço, eu não sei se eu vou viver 2 meses, 3 meses, 4 meses, eu não sei o que vai ser isso, então eu quero fazer um espaço legal. Se ele compra uma TV, ele precisa colocar aquela TV na casa dele. Onde ele vai colocar? Será que é a oportunidade de fazer um painel? Será que é a oportunidade de você criar um ambiente mais introspectivo, mais agradável? E aí você começa a pensar em processos criativos. Por isso, de novo, eu acho que a parceria com marcas, com lojistas, é extremamente importante nesse momento. Porque eu vejo que muitas pessoas se afastaram. Muitas pessoas falaram, opa, olha, eu não sei no que isso vai dar, então eu vou... Acho que a gente pode fazer mais uns 5 minutinhos, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta, a gente está Uma pena que interrompeu a tua análise ali que tu estava fazendo no finalzinho. Eu acho assim, a mensagem talvez que eu possa deixar aqui para a gente finalizar é o seguinte. Primeiro, esse é um momento de reflexão sobre um novo modelo de viver que a gente vai ter daqui para frente. Tudo na nossa vida terá um novo significado, não é? Inclusive um novo morar. E isso é uma questão que a gente, se as marcas e os profissionais conseguirem entender isso e conseguirem ser criativos e buscar soluções e respostas que possam fazer sentido para as pessoas, eles vão desbravar o mercado, não é? Então, acho que esse é o grande desafio daqui para frente. Outra questão extremamente importante é essa união entre marcas e profissionais. É importante que aconteçam, porque o mercado vive um momento de dúvidas, de incertezas, e onde você buscar parcerias, você buscar reforçar todo o seu contexto operacional, só tem coisas positivas para você, só vai te trazer coisas positivas. Augusto, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Você, Cris. É muito bom te ouvir. Muito feliz por te ouvir mais uma vez. Imagina. E agradeço. É muito bom estar aqui com vocês. Ai, que bom. Agradeço mais uma vez por tu ter aceito o nosso convite e estar aqui para a audiência da ABD aqui no Insta. Muito, muito obrigada. E nos vemos numa próxima. Nos vemos numa próxima. Olha, muito obrigado você, muito obrigado, ABD. Desejo a todos os profissionais muito sucesso e que tenham muita sabedoria para passar por todos esses desafios que a gente está vivendo. E uma certeza eu tenho, a gente vai conseguir descobrir muitas coisas inovadoras, muitas soluções, talvez um novo aperfeiçoamento do nosso trabalho, um novo aperfeiçoamento profissional vai fazer muito sentido daqui para frente. Isso aí. Legal? Tá, Augusto, muito obrigada. Obrigada, pessoal, que está aí nos assistindo, participando. Muito obrigada pela companhia de vocês. Acho que vou encerrar aqui. Para vocês. Então.
Tudo de Beijo, bom. Boa até. noite aí. Boa Tchau, tchau. noite. Obrigado. Tchau. Tchau.